Há lugares no mundo cujas histórias ecoam pela eternidade, e Chernobyl é certamente um deles. No vídeo de hoje mergulharemos nas profundezas desse terrível acidente nuclear que ocorreu em 1986, revelando os segredos enterrados sobre os escombros. Para descobrir, continue conosco após a vinheta, e você verá que sim, isso é possível. Antes de começarmos o conteúdo desse vídeo, já vai deixando o seu like se você gostou do tema pra gente trazer mais sobre isso no canal. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pripyat foi a cidade ucraniana construída para abrigar os trabalhadores da usina de Chernobyl e suas famílias. Mas hoje, após décadas, Pripyat permanece envolta em silêncio e abandono, e em suas ruas o mistério e a desolação ecoam. O que antes era uma cidade normal, com seus prédios cheios de vida e ruas abarrotadas de pessoas, agora são apenas sombras fantasmagóricas daqueles dias sombrios. À medida que nos aventuramos pelas ruas vazias, somos constantemente lembrados de que a tragédia deixou sua marca indelével nesse lugar. A terrível história começou na madrugada de 26 de abril de 1986, quando, por ocasião de um teste de segurança mal executado na usina de Chernobyl, iniciou-se uma cadeia descontrolada que resultou na explosão de um dos reatores nucleares. E toda essa cadeia se iniciou com um teste no reator Chernobyl 4. O teste visava determinar o tempo que as turbinas do reator de Chernobyl continuariam girando após uma queda repentina de energia. Esse experimento já havia sido realizado no ano anterior, quando foi constatado que as turbinas do reator haviam parado muito rapidamente. Para solucionar essa questão, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam ser testados. No entanto, durante o experimento, o operador desativou o mecanismo de desligamento automático do reator e desligou 4 das 8 bombas de água responsáveis pelo resfriamento. Quando percebeu a situação do reator, já era tarde demais. A reação nuclear havia se tornado extremamente instável e a energia nuclear produzida ultrapassava em mais de 100 vezes a potência usual. Os técnicos da usina nuclear decidiram que era necessário injetar gás xenônio nas varetas que continham as partilhas de urânio, pois esse gás tinha a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. Mas isso não foi o suficiente. Foi quando hastes contendo o elemento boro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons. No entanto, ao serem inseridas, as hastes expeliram uma certa quantidade de água no reator, levando ao superaquecimento e evaporação da água restante, resultando em uma explosão violenta. 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão ejetou o fragmento das pastilhas de combustível, bem como grafite aquecido. O núcleo do reator fundiu-se e tornou-se incandescente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados com diversos tipos de radioisótopos escapou para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para baixar a temperatura do reator. O ar ficou carregado com radiação, e a fumaça negra erguia-se ameaçadora no horizonte. A princípio, poucos perceberam a gravidade da situação, mas os eventos se desenrolaram nos dias seguintes e mudaram o curso da história. Com a magnitude do desastre se tornando aparente, o governo soviético iniciou a evacuação de Pripyat. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Milhares de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas e pertences, sem compreender totalmente a ameaça invisível que a cercava. O suspense e o medo tomaram conta das ruas vazias, enquanto as autoridades lutavam para conter a catástrofe iminente. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético,
com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. Foram mobilizadas cerca de 800 mil pessoas para a contenção dos danos na região de Chernobyl. Dentre essas pessoas estavam soldados, cientistas, bombeiros, mineiros e operários. Enquanto o mundo assistia com horror, muitos trabalhavam diretamente no acidente e enfrentavam o perigo iminente. E de fato podem ser considerados heróis, já que trabalharam incansavelmente, mesmo sabendo do risco mortal para conter o incêndio. Foi feito também um trabalho de contenção, que contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como Sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. Entretanto, com o passar dos anos, o sarcófago começou a mostrar sinais de deteriorização e tornou-se necessário um novo projeto para garantir a segurança a longo prazo da região. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI. Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, e estimulou as medidas do governo soviético de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética, uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 1970 e que viu a sua situação agravar-se na década de 1980, com a guerra do Afeganistão e o acidente nuclear. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredita-se que de 13% a 30% do material radioativo no reator 4 tenha sido lançado na atmosfera, e desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território da Bielorrússia. A radiação liberada no ar afetou milhares de pessoas, causando doenças graves e, em muitos casos, levando à morte. Além disso, as áreas circundantes foram contaminadas, resultando em grande extensão do território inabitável, incluindo a cidade de Pripyat. Mesmo após o acidente, a contaminação radioativa continuou a se espalhar pelo ar e pela água, representando uma ameaça não apenas para os seres humanos, mas também para a vida selvagem que habitava a região. A radiação penetrou no solo, tornando-o infértil e inapropriado para o cultivo agrícola. A flora e a fauna da região foram afetadas de forma significativa, e algumas espécies de animais e plantas enfrentaram a extinção. As consequências de longo prazo do desastre de Chernobyl estenderam-se para além das fronteiras da Ucrânia. Partículas radioativas foram transportadas pelos ventos e correntes atmosféricas para diversas partes do globo, contaminando áreas distantes da Europa e até mesmo das outras regiões do mundo. Essa disseminação global da radiação alertou para os perigos inerentes à energia nuclear e levou a um aumento das preocupações e precauções em relação às usinas nucleares em outros países. Além dos efeitos imediatos sobre a saúde das pessoas expostas à radiação, o desastre de Chernobyl também teve impactos psicológicos e sociais significativos. Muitos sobreviventes do acidente enfrentaram trauma emocional e tiveram que lidar com a perda de suas casas, empregos e comunidades inteiras. O estigma associado à radiação também causou discriminação e isolamento social para alguns indivíduos. Por outro lado, a natureza aparentemente indiferente aos acontecimentos humanos logo se apoderou da zona afetada pelo desastre. A vida selvagem tomou conta de Chernobyl, transformando-a em um laboratório vivo de adaptação à radiação. A ironia do silêncio da natureza contrasta com o caos que um dia ali reinou. Hoje, a área em torno de Chernobyl é uma zona de exclusão, onde o acesso é estritamente controlado devido aos níveis perigosos de radiação. No entanto, a humanidade continua a aprender com essa tragédia, buscando avançar na tecnologia nuclear e na segurança das usinas ao redor do mundo.
Chernobyl permanece como uma cicatriz na história da humanidade. Um lembrete sombrio do poder avassalador da tecnologia quando ela não é devidamente respeitada. Desde o desastre, vários estudos científicos têm sido conduzidos para avaliar o verdadeiro impacto do acidente em longo prazo. Embora seja difícil quantificar totalmente os danos causados pela radiação, os estudos têm ajudado a melhorar nossa compreensão dos efeitos da exposição à radiação e têm servido como base para aprimorar a segurança nuclear em todo o mundo. Chernobyl continua sendo um símbolo dos perigos da energia nuclear e das consequências devastadoras de um acidente em usinas nucleares. A cidade fantasma de Pripyat e a zona de exclusão testemunham o legado sombrio deixado pelo desastre. No entanto, ao mesmo tempo, o acidente de Chernobyl levou a avanços em segurança nuclear e a conscientização global sobre os riscos associados à energia nuclear. Para nos ajudar, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos ajude a bater nossa primeira meta de 1000 inscritos. Não se esqueça de ativar o sininho para saber quando postarmos novamente. Nos encontramos no próximo vídeo do canal. Sim, isso é possível. Até logo!